Bem-vindos ao Descarbonizável, o podcast de conversas sobre descarbonização. Eu sou a Isabel Martins, da revista Sustentável, e hoje são nossos convidados Carlos Macedo, administrador da Artesanal Pesca. Olá, Carlos, bem-vindo. Olá, Isabel, obrigado. E o João Guerra, diretor de marketing da Alexia. Olá, Isabel. Bem-vindo, é uma estreia no Descarbonizável. João, seja bem-vindo. Já estava com vontade. É verdade. Podemos hoje abordar aqui temas um pouquinho mais diferentes, aqui na área da comunicação, que é sempre super interessante também. Carlos, vou começar por si, para lhe pedir que nos apresente a Artesanal Pesca. Não é uma empresa provavelmente muito conhecida no espectro dos nossos ouvintes, ligada aqui ao setor primário, que tem esta particularidade de ser uma cooperativa de pescadores. Bem, a Artesanal Pesca foi fundada no ano de 86, na altura com o impulso da adesão de Portugal à Comunidade Europeia. Surgiram um pouco por todo o país estas organizações que têm a denominação de Organização de Produtores, que se fazem precisamente isso, aglutinam os produtores, neste caso do setor da pesca, e existem um conjunto de organizações de produtores ao longo do país. A nossa está sediada em Sesimbra, então os nossos associados são maioritariamente desse porto, dessa área geográfica, e depois ela tem tido um desenvolvimento um bocadinho sui generis naquele que é o nosso setor. Em 86, como disse, ela foi formada, mas depois teve ali um período de aprendizagem, vamos dizer assim, e depois constrói o primeiro edifício, a sua primeira pequena fábrica, no ano de 95. E é assim que começa depois a fazer aquilo que, em nosso entendimento, é o papel que uma organização de produtores deve ter, que é tentar proteger os seus produtores e ajudá-los na valorização daquilo que são os produtos que eles recolhem do seu trabalho. Ou seja, mais do que aglutinar produtores e de concentrar produção, criar valor com o pescado. Precisamente, eu acho que aqui se calhar faz sentido explicar, se calhar para muitos dos nossos ouvintes podem não ter um pouco essa noção, mas a pesca tem uma forma de comercialização daquilo que é o produto, o resultado da pesca das embarcações, muito particular. Em Portugal, aquilo que é denominado a primeira venda de pescado obrigatoriamente tem que ser feita na lota. Todos nós conhecemos as lotas, se calhar não temos bem noção de como é que ela funciona. Ou seja, o pescador, a partir do momento em que pesca o seu peixe, deixa de ter qualquer participação na forma como o preço é formado. Ele pesca o seu peixe, entrega-o nessa organização, que é gerida por uma empresa de capitais públicos, que é a DOCA Pesca, e coloca o peixe à venda e depois ele é vendido normalmente através de um leilão. E a encruzilhada que o pescador se vê muitas vezes refém é que quando captura muito peixe, o preço é baixo, e quando captura pouco peixe, apesar do preço ser alto, um preço alto multiplicado por uma quantidade pequena acaba por dar um rendimento baixo. E aquilo que nós tentamos fazer é encontrar preços que não dependam tanto desta aleatoriedade e consigam garantir aos nossos associados uma maior estabilidade ao longo do tempo, fixando-lhes preços que sejam mais justos para que eles possam, sobretudo nos momentos em que têm capturas maiores, poder retirar bons rendimentos do seu trabalho. E esse é o nosso papel, ao fim e ao cabo. E isso acontece só pela questão negocial ou porque também tem a capacidade de poder armazenar e de alguma forma ter o produto dentro de casa há mais tempo? No nosso caso particular, no caso da Artesanal Pesca, acontece muito por aí. Nós temos um lema que nos tem acompanhado ao longo dos anos, que é, costumamos dizer que necessitamos de estruturas em terra para valorizar os produtos no mar. E aquilo que nós fazemos, e o nosso papel é tão mais importante nas espécies que são capturadas ou que existem em maior abundância nas nossas águas, aquilo que nós fazemos é retirar para aquilo que é absorvido pelo mercado fresco a parcela que o mercado absorve e o restante garantir um preço mínimo aos nossos associados e nós ficarmos com a responsabilidade depois de o colocar no mercado nos mais diversos formatos, seja transformado, cortado em posta, em filete, congelado, para o mercado nacional, para o mercado internacional, protegendo dessa forma os nossos associados dessa aleatoriedade que decorre do leilão, porque os nossos associados, para as espécies de maior abundância, negociam connosco um preço fixo para todo o ano. E essa é a segurança que nós lhes conseguimos dar.
Quase contratual, não é? É contratual, sim, chama-se mesmo contrato de abastecimento de Quantos pescado. pescadores é que esta organização de produtores representa? Bem, vamos começar assim. Nós temos nesta altura 52 embarcações associadas, sendo que são embarcações com diferentes dimensões, mas que devem representar um universo de pescadores em redor dos 400 pescadores por aí. Muitos pescadores. Muitos Isto pescadores. representa que volume de pescado? Nos últimos anos, isto também, porque esta estratégia começou em algumas espécies, nomeadamente a mais importante que ainda hoje se mantém é o peixe-espada preto, mas que depois fomos estendendo que é uma forma diferente de estar no mercado, esta forma de atuação a outras espécies. Houve uma altura que só pescavam peixe-espada preto? Não, os nossos associados é que maioritariamente só pescavam peixe-espada preto, porque nós temos conjuntos diferentes de embarcações e as embarcações estão apetrechadas para fazer determinado tipo de pesca. Os barcos do peixe-espada preto utilizam uma técnica de pesca chamada palangre de profundidade, que é um aparelho de anzóis, vamos chamá-lo assim, em que cada anzol tem um isco, normalmente é sardinha ou cavala, e capturam o peixe-espada preto. E é isso que fazem durante todo o ano. Ou seja, os barcos são especializados? São especializados no tipo de arte que exercem. Se calhar faz algum sentido falar no peixe-espada, porque foi o grande agente de mudança nesta forma de atuação da artesanal pesca, porque estas coisas são sempre suscitadas muitas vezes por cenários de crise, e aquilo que se passou foi que, para já havia uma particularidade, todos os barcos que pescam peixe-espada preto eram originários de Sesimbra, porque é uma pesca muito específica, e todos os barcos que exerciam essa pesca na costa ocidental portuguesa eram de Sesimbra. E isso acaba por facilitar o relacionamento connosco, mas nem todos eram nossos associados. O que se passou foi que no ano de 2005 estava-se a haver uma grande depreciação no preço do peixe-espada. As embarcações estavam inclusive a tomar medidas como não irem tantos dias ao mar, porque o mercado não estava a absorver e os preços estavam a cair abruptamente, sobretudo na altura do Natal, uma altura em que o consumo de pescado tem alguma quebra em Portugal. E aquilo que se passou foi que as outras embarcações que não eram nossas associadas pediram a nossa ajuda para ver se conseguíamos inverter um bocadinho esse processo. Sem estar queimando aqui etapas, aquilo que se passou foi que essas embarcações acabaram por aderir todas à artesanal pesca, e nós acabámos por ir fazer ações inicialmente balizadas no tempo para encontrar novos mercados onde conseguíssemos colocar o produto e contornar o tal leilão, ou não, para que eles não estivessem tão dependentes da aleatoriedade do leilão. E isso levou a que depois, em setembro de 2007, fosse feito o primeiro contrato em Portugal entre nós e os nossos associados, para ficarmos com toda a produção deles a um preço pré-definido. E foi essa construção que depois levou a que em 2012 nós estendêssemos esta forma de atuação sobre o mercado para outras espécies também importantes em Portugal e no Porto de Sesimbra, que são as espécies pelágicas: sardinha, cavala, carapau. E desde essa altura, estamos a falar de 2013, 14, que nós processamos mais de 10 mil toneladas na nossa fábrica. Posso-vos dizer que este ano já vamos em 13 mil toneladas, é muito peixe. Mesmo bastante, portanto há aqui um volume muito considerável. O Carlos já aflorou um pouco, mas lá está, não se limitam só a concentrar este peixe. Vocês já têm aqui algumas outras atividades que vos permitem chegar ao mercado com mais valor, não é? Sim, bem, aquilo que nós temos um posicionamento no mercado nacional em que somos fornecedores da maioria das grandes superfícies, e nós temos as encomendas diariamente, e canalizamos o pescado dos nossos associados para essas encomendas. Aquilo que se passa é que aquilo que o mercado não absorve em fresco, preferencialmente esse é o canal de escoamento, peixe em fresco, não é? Em fresco. No caso do peixe-espada preto, posso-vos dizer que nesta altura praticamente é todo consumido em fresco no mercado nacional. Nas outras espécies que vos falava, nomeadamente, sobretudo a cavala e o carapau, já não é bem assim, porque 90% da produção dos nossos barcos é para o mercado de exportação. É muito considerável o mercado de exportação? Qual é a percentagem das vossas vendas que é exportável? Nesta altura andará pelos 40%, 45%. Já é considerável.
É questões de proporção e volume, porque o peixe-espada preto são capturadas cerca de 2.000 toneladas em Portugal, é essa a cota que temos e que os barcos capturam, quando nas outras espécies são as espécies mais capturadas no país, nomeadamente a sardinha, a cavala e também o carapau. E aí o nosso mercado, infelizmente, e quando estamos a falar num podcast sobre sustentabilidade, nós infelizmente importamos muito peixe com todo o custo energético que isso acarreta e muitas das vezes com condições organoléticas muito inferiores ao pescado que capturamos cá, e depois não se foram desenvolvidos hábitos de consumo para aquilo que nós capturamos em abundância e que em mais abundância temos no nosso mar, que são precisamente essas espécies, sardinha, cavalo e carapau, são as espécies mais capturadas em Portugal, e a maior parte delas vai para fora. E os nossos mercados de exportação no peixe congelado, posso dizer que é sobretudo no mercado africano. Estamos a falar, o que aqui acaba por parecer quase um contrassenso, estamos a falar de peixe de baixo preço, ao fim e ao cabo, em que um dos canais de escoamento preferenciais é efetivamente a alimentação humana para a África. Depois tem aqui uma particularidade numa das espécies, a cavala, que nós também, depois congelada, acabamos por fornecer empresas que têm, dentro da bacia do Mediterrâneo, capturam atuns e depois têm em jaulas, eles são engordados com peixe, e a cavala é uma das espécies que é utilizada. Acaba de ser outro canal de mercado para Acaba de ser vocês outro canal também. de mercado. Depois fornecemos também muito desse pescado para a indústria conserveira, quer nacional, mas também sobretudo externa. E esses são os canais preferenciais de escoamento daquilo que é a produção das nossas embarcações associadas nesta altura. Quando evoluem para este negócio em que de facto é necessário ter o peixe dentro de casa refrigerado e até esta questão da congelação, não é? Isto leva-nos aqui um bocadinho aqui ao ponto central da nossa conversa, que é há aqui necessidades energéticas grandes, não é? E que estavam se calhar a pesar já bastante aqui nas vossas contas. Sim, as necessidades energéticas naquilo que é a nossa fábrica são determinantes, porque toda a fábrica ela tem uma temperatura controlada, porque nós trabalhamos com um produto perecível. No peixe fresco, depois ele é mantido em câmaras a 0 graus, mas depois no congelado é que é o grande consumo, porque nós passamos de um produto que está a temperaturas positivas para depois ultracongelado e é armazenado a menos 25. Além do armazenamento, que também tem um custo da manutenção dessa cadeia de frio, a mudança de estado, a congelação é que é o grande consumidor, e nós somos consumidores intensivos de energia. Compramos a energia em média tensão, depois temos 2 postos de transformação, mas ainda assim, e com energia elétrica, 100%. Energia elétrica, só elétrica, porque não fazemos nem cozeduras nem outro tipo de processamento. Mas nos últimos anos, e com a subida dos preços da energia, além de grande consumidor, também o custo em termos financeiros também começou a pesar cada vez mais. E daí que tivéssemos optado e tivéssemos neste caso encontrado esta parceria com a Elexia para dotar a nossa instalação de uma capacidade de autoprodução de energia mais limpa. Muito bem, então vamos ficar a conhecer aqui este projeto, João Guerra. Como é que entra aqui a Elexia como parceira da Artesanal Pesca neste projeto? Aqui necessidades muito específicas de energia elétrica, portanto faria todo sentido. Que projeto é este e que desafios foram estes? Bem, ainda antes de responder à pergunta, eu tenho uma ligação emocional com este projeto. Eu faço mergulho já há muitos anos, portanto passo grande parte do meu tempo, ou o tempo que eu tenho disponível, dentro d'água, a ver peixe. Mas não pesca, João. Mas não pesco, só vou ver. E é curioso que o curso que eu tirei foi precisamente em Sesimbra, em 2006, e durante muito tempo acabei por ir a Sesimbra, porque era a minha casa, era onde eu me sentia confortável, portanto acabei por passar em frente à Artesanal Pesca durante muitos fins de semana, durante muito tempo. E estava longe de imaginar que um dia iria fazer um projeto. Mas não me diga que foi ter com o Carlos com as barbatanas. Podia ter sido. Se calhar tenho cruzámos. Aqui uma ideia para vos vender. É provável que nos tivéssemos cruzado. Sim, como o Carlos estava a referir, o preço da energia, e sendo que o tipo de energia que utilizam é elétrica, essencialmente para produzir frio e para todos os equipamentos que têm na fábrica,
Faz todo sentido a instalação do autoconsumo solar, que acaba por responder a cerca de 25%, de 25% das necessidades da artesanal pesca. O projeto foi ligado em junho e estamos aqui a falar de produto fresco. Eu tenho aqui números frescos desde que foi ligado. Junho de 2023? Junho deste ano, sim. Portanto, desde que foi ligado a esta parte, já trouxe uma poupança de 12 mil euros. Portanto, é qualquer coisa. E já evitou também, e falando aqui também de sustentabilidade, já evitou o equivalente à emissão de 150 toneladas de CO2, produzindo 330 megawatts de eletricidade. Essa é a capacidade. A capacidade anual é maior. Isto foi o que foi produzido desde que foi ligado até agora. E que capacidade é esta, João? A capacidade anual, que eu acho que vai ser superado, mas o que nós temos estimado são 778 megawatts de energia limpa por ano. Claro que isto depois varia de ano para ano. Há anos em que vai produzir mais, há anos que vai produzir menos, mas todas estas simulações são efetuadas e isto é um número médio. Parte desta central está instalada na cobertura e outra parte foi instalada em carport, portanto faz sombreamento, e isto também permite trazer aqui algum conforto a colaboradores e visitantes, porque podem estacionar à sombra, mas é uma sombra que é funcional, portanto para além de permitir sombra, também produz energia, mas também tem esta dupla função que os carros estando à sombra, obviamente que também não, no período de verão não aquecem, portanto depois também acaba por haver aqui alguma eficiência energética, porque não tem que arrefecer algo que já está parqueado à sombra. Outra vantagem do projeto é também todos os ativos imobiliários acabam por ser valorizados. Portanto, o ativo imobiliário, como tem energia eficiente e energia solar, acaba por estes ativos acabam por ser valorizados. Portanto, isto é outra das componentes que é sempre interessante quando exatamente, se faz que também é um benefício. Este é um investimento Helexia, não é? Este é um investimento Helexia. Pronto, e isso também para explicar um pouco esta parceria. Sim, e aqui nós olhamos para o investimento não apenas como capital, mas acaba por ser um compromisso. Portanto, os bancos emprestam capital, nós emprestamos muito mais do que isso, porque acabamos por ter a capacidade técnica para desenhar, implementar o projeto e também operá-lo, e também temos a capacidade de investir nos projetos. E quando investimos nos projetos, quer dizer que estamos a bordo com os nossos clientes. Portanto, há aqui um compromisso durante o tempo vigente do contrato, que neste caso são 15 anos, mas obviamente estamos aqui a assumir risco e estamos a garantir que os rácios de produção que nós assumimos vão ser cumpridos e se calhar até vão ser superados. Portanto, há aqui uma componente global do projeto que nós fazemos que vai para além da capacidade técnica, vai também da capacidade de estar ao lado do cliente, assumir risco e estar a bordo para garantir que o que foi, neste caso não é vendido, mas vamos utilizar a palavra vendido, é cumprido. Houve aqui algum desafio inerente a esta atividade, ou para vocês, havendo as condições físicas, não são instalações, disse-me, da década de 80, portanto não são instalações muito antigas, não é? Houve aqui algum desafio a nível dos telhados? Estava tudo preparado para uma instalação destas? Ou... Bem, havia uma particularidade e uma curiosidade que eu ia fazer referência, mas sobre os edifícios dizer-vos que o primeiro edifício é de 95, mas depois tem tido sucessivas ampliações à medida que nós vamos crescendo no número de associados e no número de influência ou no volume de pescado que vamos tendo, e a fábrica teve 3 grandes ampliações, uma em 2004 depois e uma grande em 2012, que mais do que duplicou a área, e aí tivemos na instalação da central fotovoltaica por acaso algumas surpresas indesejadas, porque nós achávamos que o edifício mais antigo era o mais robusto e depois viemos a verificar que afinal não era tanto assim, e então na zona central do edifício não conseguimos instalar painéis, temos só nas franjas. A particularidade, não sei se depois se o João quer falar um pouco sobre isso, e que era um risco que acabou por ser aqui partilhado, mas que era uma das coisas sobre as quais nós tínhamos algumas reservas, tinha a ver com, estando nós num porto de pesca, neste momento do campeonato, sendo as gaivotas um animal protegido e uma praga ao fim e ao cabo, porque estão por todo o lado e já se expandem para lá das paredes que não existem do porto,
e os seus dejetos acabam por... Tínhamos nós muito receio que viessem a influir sobre o rendimento dos painéis, e aí achámos que era mais sensato também dotarmos-nos com alguém que já estivesse dentro da tecnologia, da manutenção, e que nos desse esse apoio, que nós tínhamos muito receio de tomar a iniciativa sozinhos e depois a coisa não correr tão bem assim. E esse era o principal desafio, creio eu. E superado, as gaivotas são muito atraídas para os painéis ou não? São, não é? São, sim. Elas gostam. Sim. Os painéis, todas as coberturas, elas Certo. adoram. Sim, é sempre uma dor de cabeça, e principalmente no setor alimentar acaba por atrair sempre muito... Já tinham alguma experiência de projetos tínhamos, sim, onde esta questão se colocava? Sim. Nós olhamos para a energia numa lógica setorial. Isto porque a energia acaba por ser uma necessidade transversal, mas a forma como é utilizada e os padrões de consumo diferem de setor para setor. Portanto, se eu estiver a falar de turismo, a energia é utilizada de uma forma; se eu estiver a falar de indústria, a energia é utilizada de outra forma. Portanto, e nós olhamos com esta lógica setorial exatamente para perceber este tipo de necessidade e para dar a melhor resposta. No setor alimentar nós temos uma forte presença, já temos cerca de 6 megawatts instalados, que já produziram, e aqui o número é considerável, 24 gigawatts de energia limpa, portanto é muita energia, e isto trouxe cerca de 1 milhão de poupanças aos clientes. E sim, Já há uma estratégia anti-gaivota ou não? Com base na experiência da indústria alimentar. Aqui o intuito é afastar, não é? É o que nós temos que fazer. Mas sim, existe. Agora, mesmo existindo essa estratégia, obviamente que existe sempre muito mais sujidade nos painéis, e os painéis tendem, estando sujos, acaba por afetar os rácios de produção. Pronto. E aqui a parte de monitorização para perceber se o que era expectável ser produzido realmente está a ser cumprido, e depois a parte da manutenção, ou seja, da limpeza. E nós já sabemos que neste tipo de setor a necessidade de limpeza é sempre superior a uma indústria que não tenha este tipo de particularidade. Portanto, A periodicidade acaba por ter que ser maior. Sim. Agravando custos também, naturalmente, não é? Sim, mas faz tudo parte de um business Já plan. está E lá acomodado, está. não é? Já sim, estava o facto acomodado desta análise setorial faz com que o business plan também já tenha estas vertentes, estas variáveis em consideração. E para a artesanal pesca é menos uma dor de cabeça que tem que lidar, porque essa dor de cabeça está connosco, portanto para eles é uma tranquilidade. Enquanto não pescarem gaivotas, não é, Carlos? Não dá, é uma espécie protegida, como estava a dizer, é que não ainda é? por cima elas são espertinhas, porque nós já tivemos várias estratégias, porque não é só os painéis, elas acabam por deteriorar todas as coberturas, e aquilo que quer sinais sonoros a imitar falcões ou outros tipos de avisos, elas acabam por se habituar e não funcionam. Nós até passamos também para a Elexia, temos um sistema que ainda assim o que melhor funciona, que não é uma barreira física, mas são cabos passados longitudinalmente no edifício, que percebemos que acabam por afastar pelo menos a aterragem da parte delas, porque elas, como precisam de algum balanço para poderem levantar, percebem que esses cabos, quando batem lá com as asas, deixam de pousar por lá. Em algumas das zonas do edifício nós conseguimos ter esses cabos passados, e então temos menos gaivotas pousadas, mas elas andam a voar e depois os dejetos acabam por cair sempre em cima. Mas pronto, temos conseguido controlar um pouco por aí. Pronto, creio que ao longo dos tempos vamos percebendo se o rendimento está a ser muito afetado ou não. Para já, aparentemente, a coisa tem corrido bem. Abrimos aqui uma nova linha de informação sobre a influência da gaivota na transição energética. É aqueles temas Estávamos que nunca ninguém fala, pensa. não é? A verdade. transição energética está a ser afetada pela quantidade de gaivotas. Pelo número de gaivotas. Deixamos aqui de facto matéria para reflexão. Carlos, tínhamos aqui então estes desafios energéticos que neste momento estão a ser desenvolvidos. Parece-me que ainda há aqui algum potencial de crescimento. Acabou de me dizer que há zonas onde não conseguiram instalar e que provavelmente poderão ser zonas futuras de intervenção. Esta parte da energia, digamos assim, fica neste momento um pouco mais resolvida, não é? Deste ponto de vista. Mas queria perguntar-lhe também, quando olhamos para este setor, que é sempre um setor na ordem do dia, a nível de tema, de biodiversidade, a própria sustentabilidade do pescado, como já tive a oportunidade de falar, queria que me falasse também um pouco
como organização de produtores, que projetos é que vocês têm em mãos neste momento para tentar, de facto, dar aqui um push nesta questão da sustentabilidade? Eu sei que, em primeiro lugar, todo o vosso negócio é muito circular, não é? Não há desperdício, não há matéria-prima que vá para o lixo, digamos assim, não é? Sim, se calhar podemos começar por aí, porque efetivamente há esse caráter circular que também decorre da lei, mas todo o produto que nós transformamos, mesmo o desperdício, ele tem que ser encaminhado e não pode ir para o lixo. E aquilo que se passa com o nosso, há uma parte que não é o grosso da coluna, mas que acaba por ser reintroduzido no próprio setor da pesca, porque há alguns dos subprodutos resultantes, nomeadamente nós fazemos filé de peixe-espada, por exemplo, a cabeça do peixe-espada é utilizado pelos nossos associados do polvo como isco e acaba por utilizar e assim deixam de ter que comprar, muitas das vezes, porque eles utilizam sardinha ou cavala também como isco, de comprar outro produto inteiro para utilizar como isco, estão a utilizar aquele subproduto da nossa atividade para capturarem, neste caso, o polvo. Depois, o restante dos subprodutos nós encaminhamos armazenamos em condições frigoríficas ótimas e é encaminhado para a indústria das rações ou das farinhas de peixe. Depois existe um aspecto que eu também já tinha falado um pouco antes, mas que nós acabamos por ser impotentes por combater, mas que faz parte, creio eu, da sustentabilidade ligada a todo este setor das pescas, que passa muito por reduzirmos o consumo energético no transporte do pescado e passarmos a consumir mais local, mais próximo. E aí tive a oportunidade até agora, a semana passada, há pouco tempo, de ter estado em visita à Noruega, e eles nós hoje em dia, além de grandes consumidores de bacalhau, também assistimos a grandes campanhas para consumo do salmão, que eles são dos principais produtores. E este exemplo que eu já tinha dado algumas vezes, em algumas coisas não tenho participado, mas que agora conheci mais por dentro e assisti in loco. A Noruega, por exemplo, tem uma agência de comunicação para o consumo do pescado norueguês, quer entre portas, quer no estrangeiro. Nós, para o consumo do estrangeiro, chega-nos essa informação e vemos isso nos rótulos, nos pescados que cá chegam e algumas promoções em grandes superfícies. E a verdade é que nós internamente não fazemos isso. Internamente estamos a falar Portugal. A artesanal pesca, apesar de ter crescido, e eu acho que tem importância para o mercado nacional, é impotente para fazer esta mudança da forma como ela provavelmente seria necessária para que nós consumíssemos mais local e valorizássemos até estes produtos da pesca nacional que temos em abundância nas nossas águas. Isso é um eterno problema do setor primário, não é? O não conseguir comunicar com valor os seus produtos. Existe uma dificuldade. Aquilo que vos tentei explicar até há pouco na intervenção inicial é que a artesanal pesca, um pouco do princípio da sua existência, é diminuir os elos da cadeia de comercialização, aproximando o produtor do consumidor final. E nós neste momento temos a fábrica, que é um produtor em grosso, ao fim e ao cabo, mas não temos lojas para chegar próximo do consumidor final. Aí temos a distribuição, as peixarias, o que for, que se abastecem na nossa empresa, ao fim e ao cabo. E aí é mais difícil conseguir chegar lá. Voltando um bocadinho ao exemplo do que se passa na Noruega, esta empresa que foi formada no início dos anos 2000, inicialmente foi só com capital público do Estado. E hoje em dia é financiado por uma FII cobrada a todas as empresas produtoras de pescado. Não sei se é a solução para cá, mas alguma coisa havia de se começar a fazer. E ao fim e ao cabo, creio que a sustentabilidade também vem muito daí. Porque tenho a certeza, hoje em dia ainda nós não incorporamos nos produtos que consumimos esse custo energético que lhe está associado. É completamente diferente transportar pescado vindo da China ou de outros países da Ásia ou da própria Noruega e que chega cá para concorrer com o nosso, mas que não tem incorporado esse custo, nomeadamente energético, para não falar noutros, e que acaba por gerar aqui uma concorrência que não é totalmente leal, vamos dizer assim. E esse é um caminho que acho que se deve percorrer, que está muito longe ainda de ser atingido para que consigamos valorizar aquilo que é nosso. Mas que se calhar o futuro deste setor primário, e falo daquele onde estou mais envolvido, que é o da pesca, depende muito disso.
Depois, em paralelo, há outras coisas que vamos fazendo, estamos envolvidos, mas aqui a nível nacional, a sardinha foi a primeira espécie certificada pelo normativo MSC, mas entretanto, como teve uma crise de abundância, perdeu e agora está a ser tentado recuperar, e isso também acaba por ser um garante de que é uma... Quer explicar um pouquinho melhor o que é esta certificação, Carlos? Para Sim, que esta as pessoas certificação entendam. MSC é uma certificação internacional que tem sobretudo a ver com a qualidade e a abundância do recurso, o estado do recurso selvagem. Certo. E a sardinha teve problemas que não decorriam da pesca, apesar de isso às vezes não passa tanto na comunicação social como pelo menos os pescadores gostariam, mas teve uma crise que resultou da dificuldade de fixação dos ovos de sardinha e aquilo que se chama o recrutamento, que é a sardinha que está pronta para nascer nas campanhas seguintes, era reduzido, e isso fez com que os níveis de biomassa fossem inferiores aos necessários para a normal renovação da espécie. E isso levou a grandes quebras nas possibilidades de captura e à suspensão da tal certificação que evidenciava que a sardinha portuguesa estava em bom estado. Isso, felizmente, e com muitos sacrifícios, nomeadamente do setor da pesca, inverteu. Estamos com níveis de sardinha que não tínhamos há 60 ou 70 anos, e então está-se a tentar recuperar, porque isso acaba por ser uma mais-valia também em termos comerciais e que pode permitir uma valorização do produto ao produtor. Carlos, só por curiosidade, há alguma explicação para esta inversão? Foi o facto de termos de alguma forma abrandado muito a pesca em determinadas alturas, que permitiu regenerar? Qual é a explicação mais óbvia? Terá ajudado, mas o boom foi tão grande que não explica. Ou seja, e mesmo os próprios cientistas que acompanharam o processo, nomeadamente os do IPMA e outros internacionais numa organização internacional que é o ICES, acabam por não ter grande explicação para o facto, e até agora reconhecem que se calhar a redução que foi feita foi excessiva perante aquilo que depois veio a acontecer. Ou seja, nós capturávamos em Portugal, para termos noção de alguns números, cerca de 60 mil toneladas ano, e houve na altura do pico da crise, vá lá, ou do corte da possibilidade de pesca, teve em 10 mil, que é uma quebra muito grande, e para os pescadores, sendo a sardinha uma espécie das mais valorizadas em Portugal, sobretudo na altura do verão, uma quebra muito grande. Mas que provocou um desequilíbrio, talvez. Sim, também provocou um desequilíbrio, mas não foi por essa quebra ter acontecido que depois se justifica, porque se existiam menos biomassa, ou seja, menos sardinhas adultas, poderia progressivamente ir crescendo, e não, porque uma sardinha coloca milhares de ovos, e o que aconteceu foi que de um momento quase para o outro, há 3 anos atrás, esses ovos conseguiram ter condições para evoluir, e aquilo que estava a acontecer é que eles não se estavam a fixar. Provavelmente as condições climáticas podem explicar em parte também. Vamos pôr tudo no saco das alterações climáticas, não pode ser só para o mal. Não há quer dizer, poderão ter funcionado para o mal numa determinada fase e agora terem ajudado à recuperação noutra, mas não, pelo menos ao setor não foi dada ainda nenhuma explicação, porque creio que não a têm também. E felizmente estamos numa fase boa agora, e estamos a tentar recuperar esta certificação. Sim, estamos como num disse. patamar até para termos noção que os barcos de pesca não conseguem pescar, ou não têm pescado. Já o ano passado aconteceu a cota que lhes têm definida para todo o país, porque depois por condições de mercado ou porque também capturam outras espécies, a verdade é que não tem sequer esgotado a cota. Muito bem, portanto vivemos aqui realmente tempos um pouco diferentes, não é? Em relação àquilo que são os desafios habituais aqui do setor da pesca. Estamos mesmo no limite do nosso tempo, mas queria só voltar ao João, porque esta questão que o Carlos aqui já focou, que tem a ver com a necessidade de comunicar, isto é muito importante no setor primário, e logo no início da conversa estava a falar nesta questão de as pessoas conhecem pouco às vezes das nossas espécies e até como cozinhá-las, não é? Nós, antes de começarmos a gravar este podcast, estávamos a conversar aqui entre nós
nós, e eu dizia, por exemplo, que tenho alguma dificuldade, não sei muito bem o que fazer com a cavala, não é? Às vezes está disponível ali na peixaria, é um peixe até relativamente barato, mas nós não sabemos como cozinhar, e muitas vezes quando desaparece alguma informação sobre ela, aparece de uma forma demasiado sofisticada, muito ligada às receitas gourmets, que também não nos apetece entrar muito por aí. E, portanto, precisávamos quase de um manual de cozinhar cavala para totós, assim, de uma forma muito simples, não é? É uma aprendizagem, e isso ao fim e ao é cabo. uma ferramenta de comunicação, não é? Portanto, às vezes há aqui esta necessidade de comunicar de uma forma mais simples e direta com o consumidor, e é preciso ter organizações capazes de o fazer, não é? Já agora, Diga. ter vontade De que isso fazer, aconteça pois. ao longo de toda a cadeia. Porque, Sim. quer dizer, não vou dizer a minha idade, mas também não sou muito velho, mas quando eu era criança ou já jovem adulto, em Portugal não se consumia salmão, e agora toda a gente sabe fazer salmão. E a verdade é que essa Isso aprendizagem... resulta de uma campanha de comunicação, não é? Claro, Pois. claro. É preciso envolver, sobretudo, quem está próximo do consumidor final. Para já tem que se ganhar quem tem as lojas onde o consumidor vai comprar para esse objetivo. Ou seja, eles têm que acreditar que aquela espécie ou que aquele produto deve ser comercializado cá. E depois é preciso uma campanha forte, sim. Comunicação, sempre a comunicação, e é com ela que vamos terminar, João. Há aqui também desafios quando queremos comunicar projetos de transição energética, não é? E aqui não será exceção também a necessidade de dar a conhecer estes projetos e de fazer as pessoas entender o muito que já estamos a fazer e os projetos interessantes que estão a acontecer, não é? Especialmente aqui neste setor primário, que é mais difícil de entender às vezes e pouco comunicado. Sim, sem dúvida. A comunicação desde sempre que serve para partilhar conhecimento, ideias, influenciar e às vezes até para provocar. Principalmente quando queremos mudar comportamentos, que é o que nós estamos a ver. Esta componente aqui da transição energética, obviamente que é uma transição tecnológica. A tecnologia está a mudar por uma razão. Os últimos 50 anos tivemos um desenvolvimento muito forte da sociedade, mas foi à base de combustíveis fósseis e neste momento já não podemos continuar por esse caminho. Portanto, temos que alterar. E há uma alteração tecnológica, mas acima de tudo há uma alteração comportamental que as pessoas têm que perceber porque é que estamos a fazer e o que é que isso implica. Portanto, e aqui a base da comunicação é super importante, e a partilha de bons exemplos de quem já está a fazer esta transição, porque é que o está a fazer e quais são os benefícios que está a obter, eu acho que é essencial para sensibilizar o coração das pessoas, digamos assim, para avançar neste caminho do desenvolvimento sustentável. O Carlos estava a dizer, e bem, o setor primário se calhar precisa de comunicar melhor. Por exemplo, eu estava aqui a ouvir esta história da sardinha, e também a noção que eu tinha era que tinha sido feita uma pesca abusiva, e pelos vistos não é assim. Foram outros factos que tiveram na origem. Mas é curioso que a artesanal pesca nos meios digitais e na comunicação que controla, comunica bem. Eu convido-vos a visitar o site da Artesanal Pesca e aprende-se muito. O vosso site está muito bem feito, está muito bem construído. Está didático. Está didático, sim, porque explica aquilo que o Carlos esteve aqui a partilhar no início neste podcast. Está muito bem explicado no site. Portanto, quem não sabe o que é o projeto, como é que surgiu, o que é que está por base da pesca artesanal e porque é que é importante, está muito bem explicado no website, e tem também vídeos. Portanto, essa parte está controlada. Agora é preciso comunicar para as massas, e aí se calhar ainda estamos a falhar e temos que fazer essa comunicação. E é verdade, eu quando era criança, também não vou partilhar a minha idade, mas quando era criança não me lembro de comer salmão, e hoje em dia não há dúvida que comemos muito mais salmão do que se calhar peixe-espada. Pronto, e alguma coisa aqui está mal, porque temos aqui um recurso que está na nossa costa, e que do ponto de vista energético, e agora olhamos sempre, a energia está sempre aqui presente quando olhamos para o que consumimos, não há dúvida que é muito mais eficiente e muito mais sustentável. Portanto, tudo isso tem que ser considerado quando estamos a consumir e quando estamos a tomar opções de consumo. Muito bem, é aqui de facto estes desafios da comunicação que são comuns aqui a tantos setores. Eu prometo, também não vou dizer a minha idade, também não vale a pena estarmos agora a entrar por aqui. Portanto, é o podcast dos segredos da idade. Mas dizer
dizer-vos sem qualquer segredo que foi de facto um gosto conversar convosco, aprender um pouco mais sobre a pesca, sobre a influência da gaivota na transição energética, desconhecia de todo, portanto penso que aprendemos aqui muita coisa. Foi de facto um gosto conversar convosco. Votos obviamente de sucesso para a Artesanal Pesca, para este projeto de pescadores que se continua a criar muito valor e que se continua a valorizar sobretudo também as espécies que pescamos na nossa costa, que é isso que é importante também aqui para a nossa eficiência energética também, não é, João? Muito bem, mais uma vez obrigada pela vossa presença. O Descarbonizável fica por aqui. Já sabe que enquanto espera pelo próximo podcast, pode acompanhar as notícias da atualidade em sustentabilidade no nosso site, na newsletter, nas redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo Descarbonizável.